Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós vamos estudar como calcular as raízes de equações incompletas do segundo grau. Vamos trabalhar com 3 tipos de equações incompletas. Equações do primeiro tipo, em que b é igual a zero. Equações do segundo tipo, em que c é igual a zero. E, por último, equações do terceiro tipo, em que b é igual a zero e também c é igual a zero. Então, vamos lá. Equações do primeiro tipo, em que b é igual a zero. São equações de forma geral igual a ax ao quadrado mais c igual a zero. Esse tipo de equação possui os coeficientes a e c diferentes de zero. Vamos analisar 2 exemplos. Primeiro exemplo, x ao quadrado menos 1 é igual a 8. Vamos, inicialmente, separar os termos que têm letra dos termos que não têm letra. Para isso, vamos passar o número menos 1, que está no primeiro membro, para o segundo membro como mais 1. Muito bem, resolvendo. X ao quadrado é igual a 8 mais 1, que é igual a 9. Agora, veja bem, é fácil observar que existem 2 números reais que, elevados ao quadrado, resultam em 9 positivo. Temos o número 3, que ao quadrado é igual a 9, pois 3 vezes 3 é igual a 9. E temos também o número menos 3, que elevado ao quadrado resulta em 9 positivo, pois menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora tirar a raiz quadrada dos 2 membros da equação para manter a igualdade. Mas lembre-se que x pode ser um número positivo ou negativo. Portanto, vamos inserir o sinal mais ou menos antes do radical que está no segundo membro. Lembre-se que o índice dos radicais, que são raízes quadradas, é 2. Vamos agora substituir o número 9 por 3 elevado ao quadrado, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Em seguida, vamos simplificar os radicais e obter o valor de x, que é igual a mais ou menos 3. Vamos conferir os resultados encontrados. Acompanhe. A nossa equação é x ao quadrado menos 1, que é igual a 8. Vamos primeiramente trocar x pelo número 3. Resolvendo, temos 3 ao quadrado é igual a 9, menos 1 é igual a 8. No primeiro membro, 9 menos 1 é igual a 8, que é igual a 8. Veja bem, temos aqui uma sentença verdadeira, porque realmente 8 é igual a 8. Isso indica que o número 3 é raiz dessa equação. Vamos agora trocar o x pelo número menos 3 e fazer os cálculos novamente. Acompanhe. Menos 3 ao quadrado é igual a 9, menos 1, que é igual a 8. No primeiro membro, 9 menos 1 é igual a 8, que é igual a 8. Novamente, temos uma sentença verdadeira, porque realmente 8 é igual a 8. Isso indica que o número menos 3 é raiz dessa equação. Conclusão.
As raízes dessa equação são x é igual a mais 3 ou x é igual a menos 3. Vamos agora analisar o segundo exemplo. X ao quadrado mais 16 é igual a zero. Vamos inicialmente separar os termos que têm letra dos termos que não têm letra. Vamos passar o número mais 16, que está no primeiro membro, para o segundo membro como menos 16. Como não existe um número real que elevado ao quadrado resulte em 16 negativo, pois todo número ao quadrado é positivo, podemos então afirmar que essa equação não tem raiz real. Vamos analisar agora equações do segundo tipo em que C é igual a zero. São equações de forma geral igual a ax2 mais bx igual a zero. Esse tipo de equação possui os coeficientes a e b diferentes de zero. Vamos analisar dois exemplos. Primeiro exemplo, 2x ao quadrado mais 6x é igual a zero. Vamos inicialmente reescrever essa equação, lembrando que x ao quadrado é igual a x vezes x. Temos então 2 vezes x mais 6 vezes x, que é igual a zero. Observe que os dois termos do primeiro membro dessa equação possuem um fator comum, que é x. Vamos colocar o fator comum em evidência, escrevendo-o fora dos parênteses, de maneira que esse número x seja multiplicado pelos termos que não são comuns, que foram escritos no interior do parênteses. Temos então x vezes 2x mais 6 é igual a zero. Observe, neste momento, no rascunho ao lado, nós temos um produto e esse produto é igual a zero. Realmente, pessoal, x vezes 2x mais 6 é igual a zero. Aqui nós temos um produto e esse produto é igual a zero. E se um produto é zero, um dos fatores é zero. Por exemplo, se A vezes B é igual a zero, então A, que é o primeiro fator, é igual a zero. Mas e se A não for zero? Ou, se A não for zero, o B é zero. Então, um dos dois tem que ser zero, ou então os dois têm que ser iguais a zero. Portanto, se um produto é zero, um dos fatores é zero. Vamos usar essa ideia para resolver a equação x vezes 2x mais 6 igual a zero. Observe que o primeiro fator é x. Agora, o segundo fator é a expressão que foi escrita no interior do parênteses, que nesse caso é 2x mais 6. Resolvendo essa equação, temos que o primeiro fator x é igual a zero, ou o segundo fator, que é 2x mais 6, é igual a zero. Temos aqui uma equação do primeiro grau. Vamos separar os termos que têm letra dos termos que não têm letra. Vamos passar o número mais 6, que está no primeiro membro, para o segundo membro como menos 6. Temos agora que 2 vezes x é igual a menos 6. Vamos passar o número 2, que está sendo multiplicado por x no primeiro membro, para o segundo membro, dividindo. Temos que x é igual a menos 6 dividido por 2. Desta forma, x é igual a menos 3. Encontramos dois valores para x. X é igual a zero ou x é igual a menos 3. Vamos mais uma vez conferir
os resultados. Vamos lá. A nossa equação é 2x² mais 6x é igual a 0. Vamos trocar, primeiramente, o x pelo 0. Temos, então, 2 vezes 0², que eu coloquei no lugar do x, mais 6 vezes 0, que eu coloquei no lugar do x, que é igual a 0. Resolvendo, 0² é o mesmo que 0 vezes 0, que é 0. E 2 vezes 0 é 0. Mais 6 vezes 0, que também é 0, é igual a 0. No primeiro membro, 0 mais 0 é igual a 0, que é igual a 0. Temos aqui uma sentença verdadeira, porque realmente 0 é igual a 0. Isso indica que o número 0 é raiz dessa equação. Vamos agora verificar se o número menos 3 é raiz dessa equação. Então, no lugar do x, eu substituí pelo número menos 3. Vamos fazer o cálculo novamente. Então, vamos lá. Menos 3² também é igual a mais 9. Então, temos 2 vezes mais 9, mais vezes menos é menos. 6 vezes 3 é igual a 18, que é igual a 0. 2 vezes mais 9 é igual a mais 18, menos 18, que é igual a 0. Veja bem, no primeiro membro nós temos uma adição de números opostos. Nós podemos cancelar um com o outro e o resultado do primeiro membro é 0, que é igual a 0. Mais uma vez eu tenho uma sentença verdadeira. Isso indica que o número menos 3 também é raiz dessa equação. Vamos agora analisar o segundo exemplo. Menos 3p² menos 0,4p é igual a 0. Vamos reescrever essa equação, lembrando que p² é igual a p vezes p. Temos, então, menos 3 vezes p, menos 0,4 vezes p, que é igual a 0. Observe que os dois termos do primeiro membro dessa equação possuem um fator comum, que é p. Vamos colocar o fator comum, que é p, em evidência, escrevendo-o fora do parênteses e, em seguida, multiplicando esse número p pelos termos que não são comuns e que foram escritos no interior do parênteses. Temos, então, p vezes menos 3p menos 0,4 é igual a 0. Mais uma vez, nós temos um produto e esse produto é igual a 0. Realmente, pessoal, veja bem, p vezes menos 3p menos 0,4 é igual a 0. Portanto, um dos fatores é igual a 0. O primeiro fator é p, que é igual a 0, ou o segundo fator, que é menos 3p menos 0,4, é igual a 0. Vamos agora separar os termos que têm letra dos termos que não têm letra. Vamos passar o número menos 0,4, que está no primeiro membro, para o segundo membro como mais 0,4. Agora veja bem, no primeiro membro eu tenho menos 3 vezes p. Nós vamos passar o número menos 3, que eu estou multiplicando por p, para o segundo membro, dividindo, ficando com p é igual a 0,4 dividido por menos 3. Vamos fazer o cálculo de p. Veja bem, 0,4 é o mesmo que 4 décimos, que está sendo dividido por menos 3. Agora, veja bem, menos 3 é o mesmo que menos 3 sobre 1. Então, para fazer essa divisão, eu posso pegar 4 décimos e multiplicar pelo inverso de menos 3, que é
menos 1 sobre 3. Agora nós vamos multiplicar os numeradores e em seguida vamos multiplicar os denominadores. 4 vezes menos 1 é igual a menos 4, dividido por 10 vezes 3, que é igual a 30. Temos então que P é igual a menos 4/30. Como os dois números são pares, eu posso simplificar essa fração dividindo numerador e denominador por 2. Então, menos 4 dividido por 2 é menos 2 e 30 dividido por 2 é 15. Portanto, essa equação possui duas raízes. P é igual a 0 ou P é igual a menos 2/15. Vamos agora analisar uma equação do terceiro tipo, em que B é igual a 0 e também C é igual a 0. São equações de forma geral igual a ax2 é igual a 0. Esse tipo de equação possui dois coeficientes iguais a 0. O B é igual a 0 e o C também é igual a 0. Mas lembre-se que o coeficiente A sempre será diferente de 0, por definição de uma equação do segundo grau. A única raiz possível para esse tipo de equação é x igual a 0, pois o coeficiente A é diferente de 0. Observe que nesse tipo de equação também temos um produto. Veja bem, A vezes x ao quadrado é igual a 0. Temos aqui um produto. Como A, que é o primeiro fator, é diferente de 0, então x, que é o segundo fator, deve ser 0. Lembrando que para um produto ser 0, um dos fatores tem de ser 0. Então, se A é diferente de 0, então x é igual a 0. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula sobre equações do segundo grau. Se você julgar necessário, assista esse vídeo novamente. Ficar com dúvidas não é legal. Grande abraço e até breve.